Pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Tome seu assento. Aleluia. Bom é ver você na casa de Deus. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Antes de ministrar a palavra de Deus, eu quero aqui agradecer o meu pai por ter preparado o sítio. As minhas irmãs, o pastor Robson também ajudou a preparar lá para nós passar esse fim de semana abençoado. Nós vamos passar aqui no telão um pouco daquilo que os homens viveram esse fim de semana. Para você, homem, que teve vontade de ir, mas quem sabe não foi por causa do frio. Calma, gente, calma. Tem o áudio também, tá? No próximo você esteja junto conosco. Próximo, foi o primeiro, mas vai ter próximo. Então, esteja junto conosco. Estava bem frio, mas era acampamento de homem, né? Acampamento de homem, então deu tudo certo. Teve homem aí que não foi porque estava muito frio. Mas era acampamento de homem, era para ter ido. Mas estava top, era raiz. Então pode apagar as luzes aqui do palco, pode passar ali, abre o som. Tem áudio, abre o som ali da mesa. O Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. Mas eu não fico parado, nasci pra lutar. Vale da sombra eu já atravessei, com peso nas costas, mas nunca parei. A dor me moldou, me fez levantar. Cada repetição é forma de orar. No ferro eu encontro minha conexão. Deus é minha base, minha direção. Se o mundo cair, eu fico de pé. Se a mente falhar, eu seguro na fé. Não é só treino, é transformação. Corpo e espírito na mesma missão. Ainda que eu ande no vale da dor, eu levanto mais pés, eu sigo sem temor. Deus tá comigo, eu não vou cair. Modo de guerra, nasci pra subir. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos santo, toda a criação exaltar Aplaudir ao Senhor. Quem foi que falou ali que a minha barraca tinha aquecedor? Eu ouvi aí que alguém falou. Vocês vigiam, irmãos. Foi uma mensagem lá. Esqueceram já a mensagem? Irmãos, aquele galo que estava ali no vídeo, e o Vinha, ele deve estar na live, ele vai ver depois. Irmãos, era 1h30 da manhã. Agora eu já falei o nome, né? Eu não ia falar, mas já falei o nome do Vinha. Irmãos, o Vinha começou a roncar. E ele acordou esse galo. E o galo ficou brabo. Irmãos, o galo acabou com a nossa noite. Parecia que ele estava dentro da barraca. Ele cantava em 15 minutos até 6 horas da manhã. Daí ele acordou o outro galo do vizinho do lado, que acorda às 5 e era 3h30, o galo também já acordou. Irmãos, não, Vaso, daí tu já quer pegar pesado já. Calma. Aí, mas foi top. Parabéns a todos que estiveram lá. Isso é para ficar um gostinho de você que não foi, a próxima está junto conosco. E
Os homens estavam de parabéns, ajudando um ao outro. Quero louvar a Deus pela vida do Rafa também, que não parou um minuto. Esse homem era 8h30 da manhã, hoje já estava lá fazendo fogo de novo, 10 horas já tinha carne assada. Meu Deus, não posso mais ver carne na minha frente. Mas foi muito bom. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia. No primeiro livro da Bíblia, nós vamos continuar a mensagem. Essa série de José, a qual eu quero finalizar ela hoje. Talvez alguns meses à frente, nós venhamos com uma outra parte desta história. Primeiro livro, Gênesis, capítulo 41 e versículo 38. Vamos ler até o 41. Pode pôr a versão ACF, por favor. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um homem com este em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber de tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa e por sua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: veis aqui, e tendo posto sobre toda a terra do Egito. Estenda suas mãos para cá, ore a Deus pela minha vida, para que você venha receber a sua palavra no seu espírito. Deus, ouça o clamor dos teus filhos, Pai. Espírito Santo, eu preciso de Ti como todas as vezes. Que o Senhor venha me dar sabedoria, entendimento e entregar ao coração de cada um dos teus filhos, na medida, naquilo que eles precisam ouvir, ó Pai. Alegra minha alma, renova meu espírito. Senhor, eu preciso de Ti. Amém e amém. Oh, estou cansado, minha voz já quase foi. Tanto que a gente cantou e gritou lá. Mas eu quero dar o meu melhor aqui, nem que eu saia falando em libras. Quero glorificar o nome de Jesus pelos irmãos de Tubarão que estão aqui nos visitando. Deus abençoe. Vocês alegram o nosso coração quando vocês vêm nos visitar. Amados, nós estamos na parte da história de José, o José que passou no Egito, que tem uma parte da sua história no Egito, o filho de Jacó. E na última mensagem que eu preguei, terminou de que o momento em que José foi para a prisão, eu deixei José preso na última mensagem. E você que não conhece essa história, procure conhecer. É uma história que nos deixa um legado, nos deixa um ensinamento maravilhoso. Por que José está na prisão? José está na prisão porque depois que ele foi vendido por seus irmãos e a caravana levou ele até o Egito, chegou lá como escravo e Potifar comprou José. José comprado como escravo, mas não fica muito tempo como escravo, porque José era um homem de Deus, tinha Deus no coração e não importava qual é o cargo e qual é o lugar que colocava ele. O lugar que ele entrava, o lugar que ele colocava os pés, não moldava ele, não mudava ele mudava o lugar. Ele chegou na casa de Potifar como escravo, mas rapidamente tornou a governar a casa de Potifar. Dentre que a mulher de Potifar, que viu em José o homem que ela não tinha em casa, se interessou, porque além de bonito, ele governava bem, tinha autoridade. E isso chama muito a atenção de uma mulher. Se você quer o amor da sua mulher, se você quer a atenção dela, seja isso, seja trabalhador, tenha autoridade e você vai ter a atenção da sua mulher. Eu lembro que uma vez, num encontro de casais, teve uma dinâmica de que as irmãs, os irmãos colocavam uma qualidade do seu cônjuge.
e depois ia se lendo os papéis, e a gente tentava adivinhar quem era quem, e quando não adivinhava, a pessoa que escreveu falava, fui eu. E um foi, outro foi, trabalhador, é isso, é aquilo, tal. Daqui a pouco saiu um papel assim dizendo, eu acho o meu marido exótico. E daí, não, foi tu. E daqui a pouco era a Dani. Eu, para mim, exótico, combinava com zoológico, combinava com bicho, eu era um cavalo, já embrabei na hora, no negócio de casais mesmo. Falei, tá, Dani, todo mundo falando coisa bonita aí, tu fala exótico? Português zero, né, Pet? Não sabia? Depois ela me explicou, não, exótico é porque tu é único. Tem uma personalidade, tu é alguém que é único, não tem muita gente. Eu digo, sim, tá bom, me acalmei. Fiquei feliz. Porque o homem precisa ter disso. Precisa ter essa autoridade, esse governo. Por mais que nós conhecemos também muitos homens que a família, a casa só conseguiu chegar aonde está, porque a mulher aprendeu a governar também, cuidar das finanças, dar a direção. E está tudo certo. Uma vez eu ficava bravo com isso, porque eu achava que o homem tinha que estar nessa posição. Mas daí tu ia conhecer o homem, ele foi criado debaixo da asinha da mamãe e ele nunca se governou. E ele precisou casar com uma mulher que governava ele para ser alguém. E está tudo certo, irmão. Está tudo certo. Mas se você é alguém que tem o governo, se você é alguém que tem a oportunidade de ser esse homem dentro da sua casa, seja. Porque você vai chegar em lugares onde pessoas que não têm governo não chegam. E foi isso que a mulher de Potifar viu em José. E daí tentou dormir com ele, tentou agarrar ele, ele fugiu, deixou a manta, o vestido nas mãos dela e ela usou aquilo como prova para incriminar ele por estupro. E daí José foi parar na prisão, podia ser morto, mas está aqui mais uma vez Deus livrando aqueles que buscam e são fiel a Ele. José não foi morto, foi na prisão, mas chegou lá. Nós lemos que a palavra de Deus nos diz que o próprio Deus fez com que o carcereiro, o chefe da cadeia, olhasse para José e gostasse de José e colocasse ele governar dentro da cadeia. Então José tentou governar os irmãos, tentou governar na casa do pai dele, tentou governar no lugar onde ele teve o sonho, mas não conseguiu. Mas longe da onde ele achava que ia acontecer aquilo que Deus tinha na vida dele, lá na casa de Potifar ele começou a governar. Ele aprendeu a governar. Mas aí Deus disse, não tá bom, tu tem que ser melhor ainda, porque o que eu quero para ti não passa na tua mente. E daí o que Deus permitiu? Ele preso, e chegou lá na prisão, Deus fez ele governar a prisão. E é assim na nossa vida. Muitas das vezes Deus nos permite passar por situações, e tem aprende isso aqui, se você está passando algo, é porque Deus permitiu, quem sabe não é da vontade dEle, mas Ele permite. Agora a graça de Deus para as nossas vidas, é que não importa o vale, o deserto, aquilo que Ele permitiu passar, se você é fiel a Ele, se você busca Ele, naquilo aonde você está passando, vai te aperfeiçoar, vai te amadurecer, e vai te preparar para você viver algo em Deus que você não estava preparado para viver antes. É assim que Deus trabalha na nossa vida. E agora José está lá. Você quer me acompanhar na palavra, no capítulo 40, no verso 1, vai dizer que passando algum tempo que José está lá na prisão, o copeiro do rei do Egito e seu padeiro praticaram um ato de ofensa ao seu senhor. O faraó irou-se com os dois oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou que fossem presos na casa do capitão da guarda, na mesma prisão em que José se encontrava. Aqui nós devemos aprender algo muito importante. José está preso, José que tem um sonho, José que busca ser fiel a Deus, José que decide viver aquilo que Deus tem na vida dele, ele está preso contra a vontade dele, mas lá onde está preso, tem também pessoas que estão passando o mesmo processo que ele, tem pessoas também que estão presas lá, tem pessoas que ele saiu e continuaram lá. Isso aqui é uma coisa que nós temos que perceber, Tami. Por quê? Porque muitas das vezes, e o diabo trabalha muito nessa área, nós estamos passando situações de que nós nos isolamos e achamos que Deus nos abandonou e aquilo está acontecendo só com a gente.
Só está dando errado para mim. Só eu tenho problema. Por que Deus permite eu passar dificuldade? Mas se você olhar à sua volta, tem pessoas também que estão passando dificuldade, igual ou pior que você. Nós temos que cuidar para não fechar os nossos olhos e criar uma situação à nossa volta, achando que Deus nos abandonou, Deus nos esqueceu e só nós, igual Elias, só eu sobrei de profeta. Mas Deus diz, não, tem um monte que não se dobraram. Não é só você, não é só você, tem mais alguém numa situação igual ou pior. Eu tinha uma visão, e ainda tenho, de que muita gente que entra nessa crise, numa situação, se ele fosse lá no Hospital São José, e ficasse lá na frente, onde a chegada da UTI, ele ficasse lá na frente meia hora, 40 minutos, ele ia ver que os problemas dele são bem pequenininhos, e ia voltar para casa diferente. Porque nós temos a facilidade de achar que o nosso problema é pior de todos, e muitos, infelizmente, criam isso para se vitimizar. Então, não é só você que tem problema, não é só você que está passando dificuldade. Tem mais gente que mesmo sem buscar aquilo, tem mais gente que mesmo sem querer aquilo, Deus está permitindo também que está passando por provações. No versículo 4 do capítulo 40, nós vamos ter a seguinte informação. Então o capitão da guarda os confiou os cuidados de José, para que servissem e ficassem certo tempo detidos. Irmãos, José agora está servindo e governando na prisão. E agora está lá o copeiro e o padeiro. E está lá também outros presos. E agora José vai servir eles. Vai servir alguém dentro da prisão. Se você quer viver aquilo que Deus tem para a tua vida, se você quer chegar em algum lugar diante da palavra de Deus, entre que muitos não conseguem, você coloca isso no teu coração, no dia de dificuldade, no dia em que você está em um lugar onde Deus permitiu, mas não era o teu desejo, vai aparecer pessoas para você servirem, e à medida que você vai servir essas pessoas, você vai estar amadurecendo, você vai estar chamando a atenção de Deus para a tua vida. E aqui vai a pergunta: como você trata as pessoas que estão à sua volta quando o dia difícil chega na tua vida? Como você trata as pessoas à tua volta, que você tem algo a oferecer a elas, mas você diz, não, eu estou com o meu problema primeiro, e você resolve o seu problema. Diante dessa palavra, diante do Evangelho de Jesus, nós chamamos a atenção de Deus e amadurecemos biblicamente quando nós passamos dias maus, passamos dias difíceis, e mesmo assim, quando tem alguém para nós servir, que está à nossa volta, nós servimos e deixamos a nossa dificuldade de lado, deixamos as injustiças que fizeram para nós de lado, e nós servimos com aquilo que temos a oferecer. José estava lá, cuidando do padeiro e do copeiro na prisão. No versículo 5 vai dizer que numa noite, os dois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam detidos na prisão, tiveram um sonho, cada qual com a sua significação. Logo ao romper do dia, vindo a encontrá-los, José percebeu que estavam preocupados. Olha só o nível de que José chega num dos tempos mais difíceis da vida dele. Pastor, por que você acha que é um dos tempos mais difíceis da vida dele? Porque os tempos mais difíceis da nossa vida é quando tudo está bem. Já teve ruim, mas Deus nos coloca em um tempo bom, e você volta a um tempo difícil ou pior do que você enfrentou por último. Quem aqui conta a história de que muitas pessoas que ficam bem financeiramente, quando ficam pobres de novo, há muito suicídio, há muita família destruída, porque para o ser humano é terrível você estar numa dificuldade, estar bem e depois voltar numa dificuldade igual ou pior. Mas José está lá, vendido para os irmãos, está lá numa situação onde ele não era para estar lá, ele foi fiel a Deus, e por ele ser fiel a Deus, ele está lá, e ele se preocupa, quando chega na cela, vê o semblante do copeiro e do padeiro, e vê que eles não acordaram bem. Que coração é esse? Que
coração é esse? Que chega no trabalho cheio de problema, com enfermidade na família, com alguns BOs financeiros para resolver, e alguns que você não tem nem chance de dar volta, mas você chega lá no seu trabalho, vê alguém com um semblante triste, caído, angustiado, e o Espírito Santo te dá a oportunidade que você olha para a pessoa, e você sabe que ela precisa de um abraço, precisa de uma palavra, precisa de um direcionamento, e você pensa assim, não, eu tenho os meus problemas, cada um com os seus problemas. Essas oportunidades que muito de nós perdemos, essas oportunidades de Deus colocar você em ambientes em que tem pessoas que você olha para o semblante dela e você sabe do que ela está precisando. E muitas das vezes é de um abraço, é de uma palavra, é de uma pergunta, como você está? Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Ou quem sabe eu tenho só um abraço e dizer, isso vai passar, Deus vai entrar na tua história. Mas é muito difícil para nós, porque nós temos uma facilidade de se voltar para a nossa dificuldade. Nós temos uma facilidade de se vitimizar e dizer, não Deus, por quê? É eu primeiro. Tem um irmão também passando dificuldade, e você vê que ele saiu, e você vê que Deus abençoou, e daí você se questiona, mas Deus e eu? E eu vou te falar, eu sou um menino na fé, mas nós vimos de que as pessoas que têm essa visão, de que Deus precisa abençoar eles, e há esse orgulho enrustido de petição de misericórdia, vai passando tempo, até verdadeiramente eles querer a presença de Deus, mesmo Deus curando ou não, mesmo Deus abençoando ou não, para eles conseguirem alcançar aquilo que eles querem para a vida deles. Mas José olha e diz, o que vocês têm? Vocês estão tristes, vocês não acordaram bem hoje. Aleluia. E eles falaram do sonho que tiveram para José. E José tem discernimento do sonho. O padeiro foi morto, segundo o sonho que José discerniu. E o copeiro é restituído ao seu trabalho. José tinha um dom, e ele sabia que Deus tinha dado para ele. E no tempo difícil da sua vida, ele teve a oportunidade de usar o dom dele, e ele usou. E ele usou. Decida ser usado por Deus, quem sabe no dia mais difícil da tua vida. Isso é decisão, por quê? Porque você não vai sentir, irmão. Não vai vir um negócio dentro de você, e você, minha vida está um pior. Mas eu olhei para a pessoa, me deu uma vontade de orar, eu estou louco para orar por ela. Eu estou louco para abraçar, eu estou louco para dar uma palavra. Não, é uma decisão. É você decidir ser usado. Decidir que Deus te deu algo. E eu vou te falar. Você que tem essa percepção de olhar para alguém e saber que ela não está bem, que ela precisa de uma palavra. Não é todo mundo, tá? Não é todo mundo. Isso é um dom de Deus para a tua vida. Isso é um dom de Deus para a tua vida, não é todo mundo. Então, quando você tiver essa oportunidade de ser bênção para a vida de alguém, não acha que todo mundo está vendo. Eu já fiz prova disso. De ver que a pessoa está passando numa situação terrível, e ver o semblante angustiado, derrubado, e depois, conversando, ela disse, eu tentei tirar minha vida ontem à noite, mas antes de conversar com a pessoa, eu comecei a perguntar, você viu que fulano não está legal? Não vi. Ei, é só eu que percebi? Ou você está vendo que não? Não, nem percebi. Eu digo, não pode. Não pode que é só eu. Não pode. E é assim que a gente lida com essa situação. Isso é um trabalhar de Deus na tua vida. Então, aonde você estiver, a situação que você estiver, se Deus te mostrou, ou se Ele deu a oportunidade, porque isso é uma oportunidade. Irmãos, isso é uma oportunidade. Uma pessoa que está passando um tempo difícil da sua vida, uma pessoa em que está com a sua vida destruída, quando alguém vem com um abraço, quando alguém vem com uma palavra, quando ela vê que aquela pessoa se preocupa com ela, ela nunca mais vai esquecer essa pessoa para o resto da vida. Dificilmente ela vai esquecer. Se eu perguntar para você aqui, no dia mais difícil da sua vida, quem estendeu a mão para ti, você vai lembrar o nome.
No dia terrível da tua vida, quem disse que ia dar certo, quem mandou uma mensagem e disse eu estou orando por ti, se teve alguém você vai lembrar. Isso é uma oportunidade que o reino de Deus dá para nós. Não desperdice essas oportunidades. José não desperdiçou. Quando José falou o sonho para o copeiro, e o sonho era bom, e o padeiro também pediu para que José interpretasse o sonho dele. Só que o do copeiro era bom, por quê? Porque ele ia ser restituído, Wellington. Mas o do padeiro ia dar ruim, porque ó, ele não ia respirar mais. E daí José fez o quê, pastor Rodrigo? Contou o sonho que ia dar bom. E daí o padeiro perguntou, e eu? Tu vai morrer. Ei, você que quer ser usado por Deus? Você que quer ser um pregador bíblico? Você que quer ser um profeta bíblico? Você que tem buscado os dons espirituais e quer ser alguém bíblico? Profecia boa, todo mundo quer. Agora, se for exortação, fala também. Se vem pedir oração, se vem pedir conselho, e você já entendeu que ele só quer ouvir aquilo que ele quer ouvir, não, fala a verdade. Seja bíblico. Claro, com sabedoria, em amor. Porque tem uns profetas aí que as pessoas cortam curva. Por quê? Porque não falam em amor. E às vezes Deus até quer usar, mas aí não fala em amor. A pessoa ouve uma vez, fecha o coração. Você pode ter um anjo cada lado do seu lado, a pessoa não vai querer mais te ouvir. Você não fala em amor. Fale em amor, mas fale a verdade. Fale a verdade. Deus vai levantar homens e mulheres aqui neste lugar, muito usado por Deus, mas você vai falar a verdade. Você vai ser bíblico. No versículo 23, quando o copeiro foi restituído, ele voltou na frente do faraó, dar o vinho para ele. Quando José viu que a interpretação do sonho, o copeiro ia ser restituído, Ciel, José aqui abre o coração. Essa é a prova real que José era igual eu e você. Porque às vezes nós ouvimos sobre os personagens bíblicos e nós achamos que eles eram seres espirituais que não tem nada a ver com nós. O vídeo aqui, ó, eu me maravilhei esse vídeo do Abraão, que apareceu ali, ó, Isaac amarradinho, sentando na lenha. Porque a gente lê, ouve a pregação, a gente não entende que loucura é isso, gente. A gente não entende a loucura que é. E agora, quando José sabe que o copeiro vai ser restituído, José chega para o copeiro e abre o coração e diz, eu não era para estar aqui. Eu fui vendido pelos meus irmãos. Conta a história dele. José abre o coração, diz, não era para eu estar aqui. Eu fui vendido, eu fui fiel a Deus. Foi a mulher de Potifar que armou tudo para mim, eu não era para estar aqui. Então, quando tu chegar lá com o faraó, que era a maior autoridade do Egito, tu lembra de mim e fala a minha história para faraó, para eu sair daqui. Mas esse versículo, de número 23, diz que apesar de tudo, o chefe dos copeiros não se lembrou de José, ao contrário, esqueceu-se completamente dele. Aqui nós vamos aprender algumas coisas. Tenha sabedoria, José usou de sabedoria, fez a parte dele, e nós devemos fazer a nossa parte. Faça também igual se você tiver a oportunidade. Só que a tua esperança não pode estar em homens. Faça igual. Tenha a oportunidade. José não errou. José não descumpriu o princípio. José aproveitou as oportunidades. Mas a tua esperança não pode estar em homens. Por quê? Porque se a tua esperança estiver em homens, homens esquece. E você entristece e se entristece com Deus. Agora, se a tua esperança estiver em Deus, Ele não te esquece. E você continua se relacionando com Ele. Quanta gente não vive os sonhos de Deus, Lucão? Quanta gente não rompe, não vai? Por quê? Ele aproveita as oportunidades. Ele fala com homens,
vamos fazer isso, passo o contato, eu falo, as estratégias, e isso deve ser feito. Mas a tua esperança, a raiz da tua esperança precisa estar naquele que não te abandona, naquele que vai ser fiel a ti. Quanta gente decepcionada, pastor, tal pastor, nunca vou conseguir esquecer o que fez. A esperança estava em homens. Aquela pessoa eu não consigo perdoar, porque olha o que ela fez para mim. A esperança estava em homens. Aprenda isso, a nossa esperança precisa estar em Deus. Outra coisa que acontece aqui, algumas vezes, Deus tira o nosso nome da mente de pessoas, para desenhar o seu plano em nossa vida. Pega isso aqui. Muitas das vezes você se questiona, mas é empresário, mas tem conexões, mas poderia fazer isso, e eu não estava passando por isso. Se aquela pessoa me ajudasse, eu não estava passando por isso. Ei, muitas das vezes, Deus tira o nosso nome da memória de pessoas, para conseguir desenhar o seu plano na nossa vida, porque quando você não consegue depender de pessoas, você começa a depender de Deus, e só assim você aquebranta o seu coraçãozinho, só assim você busca relacionamento, só assim o seu ouvido começa a ficar sensível, e você começa a buscar a direção dEle, porque enquanto funcionam os nossos planos, porque enquanto funcionam as nossas conexões, porque enquanto funciona do nosso jeito, às vezes até a gente dá glória a Deus, às vezes a gente até dá um testemunho, mas lá dentro você se acha. Nós se achamos porque sabemos que foi do nosso jeito. Foi porque eu lembrei de falar. Foi porque eu fiz assim. Foi porque eu cheguei lá. E quando Deus quer cumprir os sonhos dele na nossa vida, Ele faz pessoas nos esquecerem. Ele faz pessoas nos deixarem de lado para nós buscar relacionamento com Ele. No capítulo 41 e no versículo 1, vai dizer que o copeiro esqueceu de José, e José ficou preso 2 anos. 2 anos preso, injusto, governando a prisão, servindo outras pessoas dentro da prisão. 2 anos, irmão. Dá tempo de desviar, voltar, desviar de novo, fazer. E por que eu falo isso? Porque nós temos inconstâncias nos tempos difíceis da nossa vida. Nós temos inconstâncias. Se a nossa prova for curta, até eu espero em Deus. Agora 2 anos, não é muito tempo. Aí eu desvio e vou viver lá fora tudo que eu quero. E parece o diabo dar um enfeito na mente que se vai resolver tudo. Parece que daí vai resolver tudo lá fora. E daí se acaba em nada. Muitas dessas pessoas que têm essa visão. Ei, aqui nós vimos o trabalhar de Deus na vida de José. Aqui nós vimos que Deus quis que José ficasse 2 anos na prisão. Ô Rafael, como é que tu sabe que Deus quis? Porque está aqui dizendo que depois de 2 anos, Deus dá o sonho a Faraó. Porque quem deu o sonho a Faraó foi Deus, não foi Faraó que sonhou do nada. Por quê? Por que nós entendemos isso? Porque só José pode revelar. E José revelava os sonhos que Deus dava. Então, se só José pôde revelar, é porque Deus deu o sonho a Faraó. E se Deus deu o sonho a Faraó depois de 2 anos, é porque precisou 2 anos de José governando a prisão, para ele ter maturidade, para ele ter resistência, para ele se formar o homem que ele precisaria ser, para viver aquilo que Deus tinha na vida dele. E eu vou te falar, no nosso tempo não é diferente. Quanto tempo você vai precisar ficar na situação que Deus está permitindo você passar, para você amadurecer e entender aquilo que Deus tem na tua vida? Quanto tempo? Porque tem pessoas que Deus faz questão de dizer, não está pronto, não está pronto, não está pronto, não está pronto. Agora tem pessoas que dependem de nós, irmãos. Tem vezes que depende de nós. Tem vezes.
Vamos entender aqui que José estava lá na prisão, se vitimizando. Agora aqui, olha o que Deus fez comigo, eu não creio mais em Deus, que sonho, que nada. Olha o que a minha família fez comigo, olha. Será que ele ia ficar só 2 anos? Será que ele ia ficar vivo muito tempo lá dentro da prisão? Quem sabe a história dele poderia ser outra. Porque às vezes nós entendemos a história de José achando que funcionou tudo certinho assim. Foi tudo se encaixando, foi tudo certinho. E eu por muito tempo entendi. Mas pega isso aqui. José poderia chegar lá no Egito como escravo, ou melhor, antes, quando o pai de José chega para ele e diz assim, ó, vai lá ver os teus irmãos, como é que eles estão lá trabalhando. Eu vou nada. Eles querem me matar, eles só querem o meu mal, eles só querem me fazer mal. Eu vou lá ver como é que eles estão lá em outra cidade. Eu vou nada, eles que se danem, eu não vou não. Desobedeceu o pai. Podia, porque os irmãos deles faziam isso, José também podia, mas não, era obediente. Quando José chega como escravo lá no Egito, ele podia se mostrar o pior escravo para Potifar não comprar ele. Ele poderia fazer algo lá para não ser comprado. Quando José traz para casa, quando Potifar traz para a casa dele José poderia ser o pior escravo comprado e nunca governar a casa de Potifar. Poderia, ele tem livre-arbítrio para isso. Lá na prisão, José poderia ser o pior preso lá e entrar numa facção lá e fazer o tendel lá dentro. Poderia, ele tinha um livre-arbítrio. Mas aonde ele estava, Deus era com ele. E por que nós temos que entender isso? Porque não é só o fato de o ambiente que Deus está lá. Por quê? Porque Deus está em todos os lugares. Agora, o resultado, aquilo que acontece no lugar onde Deus está, depende da entrega, depende da nossa fidelidade com Ele, depende daquilo que nós apresentamos daqui para lá. É isso que vai aparecer o resultado. Não é só o lugar. Deus está lá dentro da casa de prostituição, irmão. Deus está lá. Você está um crente cheio do Espírito Santo lá, ele faz um culto lá, e a galera ali aceita Jesus, e demônio sai, e um é curado. Deus está lá. Deus está em todo lugar. Agora, a partir da ação que acontece aqui na terra, é que acontece o resultado. E é por isso que nós temos que entender aonde nós estamos, aquilo que nós entregamos, como está o nosso coração, é a partir disso que vai ter o resultado que muitas das vezes nós oramos e nos questionamos, mas não chega, Deus, está demorando, até quando vou ficar nessa prisão? Até quando vou ficar nesse dia mal? Até quando eu vou passar essa dificuldade? Até você estiver no ponto aonde Deus vai te passar para a próxima fase, aonde Deus vai te tirar daí. E eu vou te falar, quando ele entra na situação, é aqui, ó. Porque do nada, José acorda, e ele acorda e diz, um dia mais na cadeia. Hashtag, estou preso de novo. E Deus dá um sonho a Faraó. E quando Faraó sonha e acorda de manhã, José estava sabendo? Não estava, mas Deus já estava trabalhando. Quem sabe você entrou aqui se questionando em uma dificuldade, e você acha que amanhã ela vai estar lá igual. Mas quem sabe enquanto você está aqui adorando, Deus está trabalhando. Deus está entrando com providência na tua situação. E quando o Faraó sonha, e tem um sonho, e ele chega para os seus magos, adivinha, a galera ali que interpretava sonho, e ninguém conseguiu. Por quê? Porque quando Deus entrar na tua situação, quando Deus entrar no projeto que Ele tem para a tua vida, o que Ele vai fazer, a direção que Ele vai dar, você vai ver nitidamente que é Ele. Você vai ver, você não vai ter dúvida, é Deus no negócio. Porque ninguém consegue discernir o sonho do Faraó. E daí o que acontece? O copeiro lembra de José. E a Bíblia nem diz que Deus fez o copeiro lembrar de José. A Bíblia não diz isso.
A Bíblia só diz que o copeiro lembrou. Por quê? Porque Deus é tão perfeito que só no fato de ele dar o sonho para Faraó, a partir do sonho, as coisas já começam a trabalhar em favor daquilo que Deus tinha para a vida de José. É só um toque de Deus. É só um toque dele na tua vida para tudo começar a trabalhar em favor por aquilo que Deus tem para a tua casa. Não é muita coisa. O nosso Deus é poderoso. É só um toque. Quando o copeiro diz, olha, eu tenho que confessar o pecado. Nós estávamos lá na prisão, eu e o padeiro, e nós sonhamos, e José interpretou o nosso sonho e foi batata. Aconteceu aquilo que ele interpretou. O faraó fala o quê? Chama José. Chama ele lá, e num dia qualquer, num dia mais, seu Ramon, na prisão, alguém chega na cela e diz, José, troca de roupa. José, se barbeia. José, dá um jeito aí, fica mais bonito, porque Faraó quer te ver. José esperava isso? José esperava que isso ia acontecer? Não esperava. Você não espera, você não imagina, mas Deus vai fazer na tua vida. Deus vai fazer na tua vida. Não é como você imagina, não é muitas das vezes como você calcula. Olha, Deus vai fazer assim, assim, vai tirar lá, vai mexer aqui, vai... Não, nossa mente é... Quem tem um pouquinho de TDAH mesmo é mais ainda. Mas, ei, na maioria das vezes, quando Deus está no projeto, Ele surpreende, Ele faz da maneira dEle. E alguém chega na cela, Ramon, e diz assim, Zé, te prepara aí, troca de roupa. Por quê? Porque o ambiente que tu vai agora, como tu se veste, como tu te comporta, tu tem que mudar, porque Deus está entrando na tua história mais uma vez. Quando José chega na frente de Faraó, Faraó conta o sonho das vacas gordas, das vacas magras, da espiga bonita, da espiga feia. E José diz assim, para aí, que o meu Deus, é por causa de Deus que eu vou ter essa revelação. E traz a revelação para Faraó. Que ia haver 7 anos de bonança, onde ia produzir, onde ia ter tudo do bom e do melhor, e depois ia haver 7 anos de falta, escassez. E ainda José pega e emenda, aproveitou a oportunidade de novo. Seja sábio para aproveitar as oportunidades. José já emendou de novo. Lá na prisão deu certo? Não deu, o copeiro esqueceu. Mas ele usou a tática certa, não deu certo. Mas ele sabia que a tática era certa. E agora ele usa de novo. Ó, Faraó, você precisa de um homem. Você precisa de alguém sábio. Você precisa de alguém para governar essa situação aí. Porque os 7 anos de fartura, tu tem que guardar. Tu tem que estocar. Então tu precisa de um homem para fazer isso. Faraó disse, quem pode ser outro? Quem pode ser que tem o Deus dos deuses na vida? É tu. Agora deu certo. Agora deu certo. E uma profissão que não existia, foi criada. Governar, um governador do Egito abaixo de Faraó, não existia. Mas Faraó cria uma posição para colocar José lá, para governar sobre todo o Egito. Irmãos, sabe quanto tempo José passou do sonho até esse momento? Quanto tempo de processo? 13 anos. 13 anos, altos e baixos. Uma hora perto do pai, amado, paparicado. Uma hora os irmãos querendo matar. Uma hora governando a casa de Potifar, vivendo do bom e do melhor. Outra hora preso. 13 anos de processo. Só que a maravilha, depois que
de ele estar preparado, maduro, com estrutura, pronto para viver aquilo que Deus tinha para a vida dele, ele viveu 80 anos governando. Irmãos, 13 perto de 80, o que é? O problema é que tem pessoas que ficam 80 anos no processo para governar 13. O problema é que tem pessoas que ficam 80 anos no processo para governar 13. E essa é a pergunta da noite para você ir para sua casa. Quanto tempo eu vou ficar no processo e quanto tempo eu vou governar? Quanto tempo eu vou ficar dando murro em ponta de faca, não perdoando, não amando o próximo, não querendo viver aquilo que Deus tem na minha vida, querendo viver das minhas estratégias, querendo viver da minha sabedoria, querendo viver e muitas das vezes até colocando o nome de Deus no testemunho, até dizendo que foi Deus que me deu. Quanto tempo você vai viver de processo e quanto tempo você vai governar? Mas que essa história, que tudo aquilo que nós ouvimos e aprendemos, Pet, da história de José, nós venhamos aqui sair por aquela porta entendendo que nós devemos vencer este processo. Nós devemos confiar em Deus no dia mau e no dia bom. Nós devemos entender que no pior dia da nossa vida, Deus está lá e Ele é fiel com nós. No melhor dia da nossa vida, Deus está lá e Ele é fiel com nós. Ei José, quanto tempo você vai ficar no processo? Quanto tempo você vai entender que os irmãos que tentaram te vender, você precisa perdoar? Quanto tempo que você vai demorar para entender que agora o Potifar que te botou na prisão, você vai governar sobre ele e você vai ter que amar ele e também ser bênção para a casa dele e da mulher dele que tramou contra a tua vida? Quanto tempo você vai ficar com esse coração nesse ponto? E biblicamente, diante do Evangelho de Jesus, nós só vamos viver aquilo que Deus tem na nossa vida, nessa terra, quando o nosso coração estiver nesse ponto. E depois que o coração ficar nesse ponto, Rafael, é só vitória. Daí é 80 anos só na bênção, não. É 80 anos preparado, vivendo aquilo que Deus tem para a nossa vida, mas lutando todo dia, para na bênção também continuar sendo fiel a Deus. Quero convidar o Ministério de Louvor para se preparar. Hoje vai ser assim, calmo mesmo, quase uma escola bíblica, mas que você vá com essa palavra para o seu coração. Na maioria das vezes, o tempo de processo, ele é longo pela nossa dificuldade de perdoar, de amar, de aceitar. Ô pastor, tu fala isso com tanta convicção. Irmão, eu sou prova viva disso, irmão. Sou prova viva disso. Quanto eu lutei, irmãos, para estar aqui ministrando essa palavra no teu coração. Quanto eu lutei para isso. Quanto eu disse, não vou, não quero. Fazia tudo o contrário, fazia tudo errado para não me dar a oportunidade. E fazia tudo. Quanto tempo eu lutei, irmão, para não estar aqui. Mas quando eu decidi viver os sonhos de Deus para a minha vida, quando eu decidi viver o meu chamado, quando eu decidi abrir mão das minhas expectativas, Senhor, a minha vida é tua, faça dela o que o Senhor quiser. Os 13 anos passaram tão rápido, o tempo de processo passou rápido, até o ponto que chegou, de que agora eu estou aqui, com estrutura, com sabedoria para dizer para você, vale a pena se permitir ser transformado por Deus. Vale a pena aceitar os processos que Ele nos permite passar. Vale a pena, só não desiste, só não pare. Vai vir dias que você vai se cansar,
Vai vir dias que você vai confiar em pessoas e elas vão te decepcionar. Vai vir dia que você vai entregar o seu coração para pessoas e elas vão te machucar. Mas pessoas ferem, pessoas machucam, mas o teu Deus, Ele nunca te esquece. O teu Deus enviou o seu Filho para morrer pela tua vida. O teu Deus tem salvação para ti. O teu Deus tem o Espírito Santo, que é o Consolador. Homens aqui da terra, pessoas aqui da terra também são usadas por Deus para abraçar, para nos tocar em palavra, mas igual o Espírito Santo não tem. O Espírito Santo chega aonde um abraço não pode chegar. O Espírito Santo chega aonde palavras não podem chegar. E nós vamos sempre falar aqui, até Jesus voltar, ou nós nos encontrarmos com Ele. Esta igreja é a igreja do Senhor Jesus, e o Espírito Santo está conosco todos os dias, até a consumação do século. Não somos nada sem a presença de Deus. Vamos colocar sobre os pés. Quem sabe o tempo que você está vivendo é um tempo de questionamento. Deus, Tu estás comigo mesmo? Eu estou nesse processo sozinho? Essa palavra vem para o teu coração. Você não está sozinho, Ele não te abandonou. É só parte do processo. Assim como uma boa notícia chegou naquela prisão para José, Deus está vindo com uma boa notícia para a tua casa. O céu está se movendo a teu favor. Você pode fechar os seus olhos e o Espírito Santo vir ao teu coração, te dizendo: filha, eu estou contigo. Filho, eu estou contigo. E porque tu decidiu viver os meus sonhos, e porque tu decidiu abrir mão daquilo que tu queria para a tua vida e viver o que eu tenho, eu estou entrando em teu favor. Aleluia. Mas pastor, eu ainda sei, porque a maioria sabe e entende que ainda não está pronto para governar. Tem algumas coisinhas para melhorar ainda. Pastor, eu não consigo perdoar ainda, pastor. Pastor, aquele irmão, eu vejo, ainda não tenho paz. Pastor, aquela pessoa que tramou contra mim, pastor, ei, o Espírito Santo está aqui esta noite para te ajudar, para te direcionar, para deixar o teu coração de carne aquebrantado, para que o Espírito Santo possa te dar sabedoria e você ter coragem de amar, perdoar, ser alguém para viver o projeto de Deus. Peça ao Senhor. Eu sempre gosto de separar em grupos, e hoje eu vou colocar 2 grupos. O grupo que sabe, e o Espírito Santo te mostrou claramente aqui essa noite, que você precisa passar esse processo, e você precisa se aquebrantar e dizer: Senhor, sozinho eu não consigo, eu preciso de Ti para me ajudar a perdoar, a amar, a ter um coração aquebrantado aos teus pés. E o outro grupo é aquele que está na prisão esperando uma boa notícia, e diante dessa palavra, da autoridade da palavra de Deus, eu quero declarar para a tua vida, em nome de Jesus, está chegando uma boa notícia para a tua casa, está chegando uma boa notícia para a tua vida. Se você quer uma oração, chega aqui até a frente. Se você quer uma oração segundo aquilo que você ouviu e sobre aquilo que o Espírito Santo falou ao teu coração, chega aqui até a frente. Eu quero orar pela tua vida. Você é livre para se aquebrantar, para se chegar aos pés do Senhor. Vamos adorar? Diante do trono, aleluia. Venha aos pés do Senhor. Com os anjos vou cantar. Aleluia. Num coral todo de branco, para sempre o adorar em tua presença. Aleluia. Feche seus olhos.
Tenha a oportunidade de falar com Deus. Aleluia. Senhor, ouça o clamor de cada um dos teus filhos, Pai. Oh, este momento nós nos entregamos a viver os processos, a entender que tudo é da tua permissão. E o Senhor está conosco todos os dias. Nós entregamos, deixamos diante de Ti, Pai, o nosso fardo pesado, o nosso jugo de culpa, o nosso jugo de decisões erradas que tomamos longe da Tua vontade. Deixamos tudo aos Teus pés, Senhor, tudo na Tua presença, Pai, e que nós possamos sair daqui esta noite, que nós possamos sair por aquela porta, entendendo que vale a pena viver os Teus sonhos, que vale a pena viver a Tua vontade. Vem, Espírito Santo, sobre cada coração que aqui está. Vem sobre os Teus filhos que Te buscam. Vem sobre os Teus filhos, Pai, que entregam os seus corações na Tua presença, Senhor. Vem tocando, Pai. Vem trazendo esperança. Oh, aleluia. Oh, vem, Senhor. Ah, nós dependemos de Ti. Nós dependemos de Ti, ó Pai. Vem diante de cada dificuldade. Ah, que todo espírito mal, venha bater em retirada agora, em nome de Jesus. Aleluia. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Você pode adorar. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Eu não adoro. Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz. Você pode adorar? Eu adoro pelo que Ele é. Acho que eu tu sempre serás. Eu adoro. Eu não adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Acho que tu sempre serás Deus. Você pode adorar? Se Deus fizer. Ele é Deus. Mas se fechar, Oh, Senhor. Se a doença vier, Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Você pode estender as suas mãos para cá. Nós vamos orar pelos nossos irmãos que estão aqui à frente. Comece a orar. Comece a declarar bênçãos. Comece a declarar aquilo que talvez você precise. Tenha a oportunidade de declarar sobre a vida dos seus irmãos. Senhor, nós oramos, Pai, pela vida daqueles teus filhos que estiveram aqui à frente, que estão aqui à frente com o coração aquebrantado, demonstrando, Senhor, dizendo que depende de Ti. Pai, que nós venhamos ser melhor a cada dia, que eles venham conseguir viver os processos que o Senhor tem colocado diante deles. Ah, Pai, mas também que eles venham receber uma boa notícia, que esta semana, Pai, eles possam ver e testemunhar o Teu agir na vida deles. Ah, Senhor, que eles venham entender que Tu és fiel na necessidade, que eles venham entender que aqueles filhos que Te buscam, que aqueles filhos que Te adoram quando Tu cura, mas também Te adoram
ou quando tu não cura. Senhor, que nós venhamos, que eles venham ter um coração sempre aquebrantado na tua presença, para que eles possam viver muitos anos governando as suas vidas, que eles possam viver muitos anos vivendo os teus sonhos, tudo aquilo que tu tens para a vida deles, e que o teu nome, Jesus, venha a ser glorificado através das bênçãos que a tua igreja viverá. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte? Ele é Deus, se não fizer. Pode retornar aos seus lugares. Ele é Deus, se a porta abrir. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus se a doença vier. Ele é Deus, se curado for. Se tudo der certo, mas se não der, continua sendo Deus. Glória a Deus. Você está grato por essa palavra? Não esqueça. Quem sabe o tempo do processo é o tempo do seu coração ficar no ponto, para Deus dizer: vem viver o que eu tenho para ti. Não tarde, não tarde. Glória a Deus. Glória a Deus pela vida do Ministério de Louvor, técnico de som, áudio, mídia, os staffs que trabalharam para o reino de Deus essa noite. Deus abençoe vocês, nossos professores, a todos. Deus abençoe os nossos irmãos que vieram lá de Tubarão. Deus abençoe. Obrigado pela visita. Glória a Deus pela vida de cada um de você que aqui está. Está frio, mas nós, na presença dele, o nosso coração aquece. Terça-feira, homens, estamos aqui firme e forte. Nós temos um encontro, um compromisso. Chegue cansado, nem sente no sofá, irmão, não se entregue. Toma um banho. Às vezes é 15 para as 7, a igreja está aqui aberta. Porque eu sei, às vezes você chega cansado, toma banho, deita, irmão, acabou, tá ruim. Então venha, convide alguém, mande mensagem para um amigo. Quem sabe durante esses dias Deus vai colocar alguém perto de você, e quando você olhar para essa pessoa, o Espírito Santo vai dizer: convide ele para estar lá na terça-feira, e vamos estar aqui adorando a Deus. Algum recado? Amém? Segundo domingo do mês de setembro é o aniversário da nossa igreja. Reserve essa data. Vamos estar todos aqui agradecendo a Deus por este projeto que Ele nos permitiu participar nesta cidade. Vamos orar agradecendo a Deus? Feche seus olhos. Jesus, te louvamos, te agradecemos por este culto, Pai, a qual nós oferecemos a Ti, pela Tua palavra, a qual falou ao nosso coração. E Espírito Santo, que o Senhor venha nos lembrar no momento oportuno desta palavra, para que nós venhamos ser fiel no processo, para que possamos viver os Teus sonhos. Pai, a nossa semana está nas Tuas mãos, que aonde os Teus filhos colocaram a planta dos pés, os Teus anjos, a Tua bênção, o Senhor vem estar presente, os livrando, os guardando, os direcionando aquilo que o Senhor tem na vida de cada um. Amém e amém. Faça assim com a sua mão. Que a graça, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos nós, agora e para todos sempre. Amém. Cumprimente essa pessoa bonita que está perto de você. Desejo uma boa semana. Vamos em paz. Quero levar até a próxima reunião. Oferta de amor diante do trono, Senhor. Quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Eu com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui.
Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, então contemplar, com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui.